tal um truque de mágica? Esse episódio passou a ser necessário há um tempo, quando comecei a analisar a sociologia do funk, a repercussão mundial que assume, as suas origens e as suas consequências. Além do beat envolvente, é interessante perceber como esse estilo musical proveniente das favelas do Rio de Janeiro é visto durante o dia e a noite em Portugal, tendo em consideração todo o contexto histórico envolvendo as duas nações. O funk vem sendo a cada noite mais popular nas festas do Porto e de Lisboa, mas o seu segmento também produz ou recebe um estigma relacionado à moral e aos bons costumes da sociedade europeia. Talvez seja que rebolar a bunda seja algo muito quente, muito latino. Mas o envolvimento de ambas nações foi declarado há pelo menos 5 séculos, tornando-se inevitável nessa altura. Não é diferente da nossa colisão cultural mais íntima ou menos sóbria. Acho que o estopim dessa discussão se deu por causa das notícias sobre a Anitta no Rock in Rio Lisboa deste ano, onde todos os comentários, feitos por jornalistas de ambos os gêneros mais comuns, de certa forma passiva-agressiva questionavam o seu poder, a sua arte, o seu trabalho devido ao fato de que por vezes estavam em roupas muito curtas. Ou por vezes faziam um movimento com o bumbum que não mentam, vocês não sabem fazer. Vão treinar, vá, deixem de invejar o poder do cu da Anitta. Todo mundo quer saber rebolar direito, ou pelo menos todo mundo do meu país de origem vê vantagens nisso. É de dizer que os homens heterossexuais portugueses parecem concordar que é um talento. Também é importante notar que as punkeiras estão frequentemente a ser vexamizadas pelos seus corpos, atos ou letras de música. Mas o mesmo não acontece com os funkeiros que dizem o que querem, e ninguém vai lá lhe dizer piranho, que vulgar, sinceramente, Olívio. E a mesma coisa fazem os rappers americanos, afinal, cantam atrocidades machistas, fazem coisas machistas e ninguém fala nada, ninguém acha que é um problema, afinal as palavras perdem grandes níveis de julgamento social quando não são proferidas com uma voz feminina, não é mesmo? Mas vá, brincadeiras do feminismo ligeiramente à parte, embora nunca. Desde que comecei a perceber o comportamento das pessoas relativamente ao funk, sinto que esse estilo musical é completamente subestimado. A começar pelas letras, talvez a primeira impressão que o funk passa é a promoção de um ambiente que desrespeita e desvaloriza as mulheres. Valoriza o crime, as drogas e a vida bandida. Mas vocês sabem que eu costumo ir mais fundo e nem tudo que reluz é ouro, meus caros mortais. Crime, sexo, drogas, a vida bandida, a vida difícil, um modo de sobrevivência ativo 24/7. Essa é a realidade cultural da favela. Comunidades autônomas tão pobres que, tendo as suas próprias leis proferidas pelo crime organizado, ou que nós podemos chamar milícias, uma vez que se nasce e vive lá, as oportunidades são poucas, e das poucas, frequentemente, são as mesmas. A favela não tem acesso à saúde, à educação de qualidade, a oportunidades de emprego e estágio, frequentemente nem sequer parece ter direito à vida. Essas microsociedades são alvejadas pelo poder político institucional. A Polícia Militar do Rio de Janeiro mata jovens, velhos, crianças, quem quer que apareça no meio do caminho todas as vezes que eles ousam invadir favelas, na iludida intenção de pôr ali alguma ordem. A favela é, portanto, um organismo ordenado, inclusive diria que é bem mais ordenado que a própria cidade em si, embora não siga as leis do Estado e sim as leis do crime organizado. Veja bem, imagina que nasces numa favela do Rio ou de São Paulo, tem 5 irmãos e uma mãe solteira que tem um trabalho regular para sustentar os 6 fora da favela. O dinheiro obviamente não chega, a violência é grande e a inflação é maior ainda. Vou espirrar.
Não há cultura na favela. Essas crianças não têm acesso a museus, a galerias, ao cinema, ao que quer que seja que eles possam incitar o pensamento crítico. Elas estão presas nessa lógica da favela, uma lógica de honestidade, de coletividade, embora que de muita pobreza e necessidade. E uma vez que não tens acesso a hobbies ou a cultura, só tens por aí 3 opções de virar na vida. Ou entras para o crime, ou entras para o funk, ou para a política. Ou então assumes um emprego qualquer e passas a vida toda a contar moedas. E a ver lá no mesmo sítio, que certamente só piora de tempo para tempo. Antes da Anitta, o funk como uma forma de mudar a vida não era uma realidade. Mas ela, sozinha, diretamente de Honório Gurgel, um dos piores sítios do Rio de Janeiro facilmente. Ela que era Larissa, agora é milionária. E a caminhada dela é louvável. Imaginem, eu não digo isso por ser fã da Anitta. Inclusive, eu não sou fã da música dela, mas admiro a ambição, a disposição, a força que ela tem para chegar onde ela está agora, vindo absolutamente do nada. E aqui tem uma outra questãozinha para analisar, que é: a Anitta é mal vista devido ao tipo de cultura que ela promove no trabalho dela, ou seja, a cultura periférica. Uma vez que a indústria cultural é basicamente tudo que se produz culturalmente com aspiração comercial e que é feito para, além de entreter, naturalmente, moldar um tipo de pensamento sistematicamente conveniente, que é capaz de perpetuar o sistema como ele é, ou seja, capitalista com extrema desigualdade social. Nessa medida, o sistema incita e acolhe artistas que sejam úteis para o próprio sistema, que de certa forma a velada diga que os ricos continuarão mais ricos e os pobres mais pobres. Sendo que a Anitta diz exatamente o contrário. Ela mostra o poder de quem consegue subverter o sistema e usá-lo a seu favor. E essa é a vitória dela. Alguém que nasceu numa cultura proletária jamais poderia cantar sobre qualquer outra coisa, uma vez que não teve acesso ao capital cultural que é atribuído a artistas provenientes de famílias abastadas. Eu espero que isso seja ser minimamente compreensivo. Não me interessa usar aqui demasiados termos técnicos da sociologia, porém, é difícil quando a análise torna-se algo densa. Mas eu vou tentar explicar isto. Vamos lá. Capital cultural é um dos capitais delimitados por Pierre Bourdieu, um essencial sociólogo francês que explica que as pessoas da classe A nascem já com capitais atribuídos que serão úteis nas suas vidas sociais futuras, porque a partir desses capitais elas conseguem ascender socialmente e adquirir mais poder. Diretamente, capital é poder, e esses 3 capitais são econômico, cultural e social. O econômico é evidente, é relativo à quantidade de dinheiro que você tem. O cultural é relativo ao acesso à cultura, ao incentivo ao pensamento crítico e livre que você recebe ao longo da vida, principalmente nos anos de formação da personalidade. E o capital social são os contatos que você tem que podem ajudar a conseguir o que quer que você deseje. Assim sendo, nem a Anitta nem qualquer um dos funkeiros que estouraram do nada possuía nenhum desses 3 capitais, considerados essenciais para que, por exemplo, alguém possa virar um artista mundialmente famoso. Mesmo assim, eles conseguiram subverter o sistema e dar voz às suas culturas, uma cultura pobre, mas cheia de vivacidade, ambiciosa, mesmo que todo o entorno diga o contrário. E isso é lindo. Isso me faz orgulhosa das pessoas do meu país. Talvez os funkeiros a princípio só conheçam o sexo e as drogas como formas de diversão e escapatória de uma realidade cruel. E acho que só poderia julgá-los alguém que tenha ido lá, vivido daquela forma, sentido a necessidade diária da vida deles. Eu nasci na mesma cidade que o funk brasileiro, originalmente chamado funk carioca, e por sorte ou acaso eu nasci numa família estruturada que me ofereceu principalmente capital cultural desde a infância. E tudo culminou no momento presente em que tento explicar-vos o quão denso é o funk. Quanto à história por trás do senta-senta para o qual vocês rebolam na balada. Discoteca, desculpa lá. Eu nunca precisei viver numa favela nem trabalhar para pôr dinheiro na casa dos pais.
e sempre estudei o que quis nas melhores escolas, nas melhores universidades. Mas isto é só por acaso. Poderia ter sido bem diferente, poderia ter sido pior. E por isso eu peço. Sejam mais abertos. Não julguem tanto o livro pela capa. Talvez a capa tenha um cu gigante, mas as palavras por dentro contêm uma dolorosa história de vida e superação. E por isso um beijo, Anitta. E obrigada por inspirar outros brasileiros a fazer o mesmo que você. Não deixe que o sistema acabe com seus sonhos. Pensa nisso. Beijinhos na tua pele.